Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na oração coleta da missa dá um toque também do dia que hoje celebramos, porque inspirados pelo Espírito, nós ousamos chamar a Deus de Pai. E é por causa do sopro do Espírito, com essa coragem que vem de nós para chamar a Deus de Pai, para justamente merecermos a herança prometida. Deus nos concede toda a sua riqueza, por graça do seu Filho Jesus, porque em Jesus nos tornamos filhos do Pai eterno. E nesse dia de hoje, louvamos a Deus pelo dom da paternidade. Queridos pais, vocês têm a missão de ensinar, de mostrar e santificar o seu lar, para que ali, em sua casa, morada de Deus, seja concreta. É função sua, querido pai, viver ali a presença de Deus e fazer com que ela aconteça, porque o seu chamado, a sua paternidade, é reflexo da paternidade do Pai do céu. Que missão! E nessa missão, contar com a ajuda do Pai do céu, para fazer sua missão acontecer em sua casa. E nessa graça também, iniciamos com toda a Igreja do Brasil a Semana Nacional da Família, morada de Deus. Família é o reflexo da unidade perfeita do nosso Deus unitrino. Fazer do seu lar perfeição de amor, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem nessa perfeição. Meus irmãos, minhas irmãs, perfeição essa que podemos senti-la diante da leitura que ouvimos do livro dos Reis. A perfeição do amor acontece na serenidade. Deus não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no barulho, no sopro suave de uma brisa. É no sopro suave da brisa, da calmaria, que ouvimos Deus que nos fala, que ouvimos e sentimos a presença do Senhor. E é no sopro da calmaria de um lar que também sabemos conduzir com perfeição a família rumo ao céu. Família que briga, que discute, que não tem tempo de olhar um no olho do outro, se dialogar, entender o sofrimento, a angústia, a alegria um do outro. É impossível fazer com que essa família viva na paz, na harmonia. Mas se tudo isso acontece, é presença de Deus ali. E é a missão, primeiro dos pais, depois da esposa com os filhos, realmente fazer com que Deus ali habite. Meu irmão, minha irmã, essa calmaria só é possível se entendermos a partir da luz do Evangelho de hoje. Porque Jesus, depois de alimentar aquela multidão toda, Ele manda os seus discípulos irem. Vai embora, vai na frente, eu vou depois, vai dar certo. Nos encontramos. Só que no meio do caminho, já quando a noite estava avançada, uma tempestade. O mar se agita. Com certeza, para aqueles homens que eram pescadores, eles tinham a capacidade de saber se era seguro ou não o mar. E não era um mar seguro, a ponto de colocar em risco a vida deles. Mas isso não os impediu de poder saber que, apesar das capacidades que eles tinham, do controle do barco, de saber qual direção tomar diante daquela tempestade, eles perceberam
nós não conseguimos. Se Jesus aqui estivesse, seria diferente. Surge no coração daqueles homens o desejo de Deus presente. Jesus fez um teste com os discípulos, para fazer com que eles pudessem perceber que sozinhos eles não conseguem realizar nada. Mesmo dominando todas as técnicas do barco, sozinho eles não conseguem. Começam então com certeza a conversarem ou gritarem diante do frenesi da noite: se morrermos, o que será? O que poderá vir a acontecer? Como será o projeto de Jesus? Será que se morrermos ele vai saber o que aconteceu? Mas Jesus os testa justamente para que eles e nós entendamos: Deus é o Senhor do impossível. Porque é impossível um homem andar sobre as águas. É impossível. Mas lá vem Jesus. Enquanto o olhar de Pedro estava fixo em Jesus, ele se enche de coragem. Se és tu, Senhor, deixe-me ir ao teu encontro. Jesus permite. Pedro se encoraja ainda mais para ir encontrar-se com Jesus. Só que quando a falta de fé invade o coração humano, o homem afunda, Pedro afunda, porque ele desviou o olhar de Jesus. Ele olhou para a água, para o vento, olhou para outras situações, então a tendência é afundar. A fé, meu irmão e minha irmã, é um convite racional para estarmos atentos a Jesus, somente a Ele. E se olharmos somente para Ele, não vacilamos, não perecemos e somos também capazes de abraçar o impossível. Mas se outras situações tomam conta de nossa vida, afundamos. A fé é um convite à firmeza. E a firmeza só é capaz conhecendo Jesus. Por isso a fé é um convite ao conhecimento. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu estou apto a segui-lo, a vivê-lo e a imitá-lo. Porque, meu irmão e minha irmã, fé não é sentimento. Aqui estamos não para viver um sentimento, porque o sentimento acaba. Quer um exemplo? Quando o casalzinho briga, acaba o enamorar-se um do outro. Perde. Um fica sentido, triste, o outro fica raivoso, porque algo extraordinário aconteceu. Sentimentos mudam e acabam. Já a fé não. A fé é um convite de conhecer, apaixonar-se verdadeiramente pelas atitudes, pelas verdades, pelo ser de Cristo. Meu irmão, minha irmã, aqui estamos justamente para podermos estar atentos, olhando para Jesus, para sermos fortes, e não para viver de frenesis espirituais, ou seja, sentimentos espirituais, mas para ter consciência do que é Jesus. Meu irmão, minha irmã, a verdade que é Cristo tem que ser abraçada. As verdades que a igreja nos ensinam são para amar e seguir com mais perfeição a Cristo. Temos que ter esse cuidado de não olhar o meu eu, que acho que é isso ou que é aquilo, mas ter a coragem de entender o que realmente me faz
na orientação da igreja, servir o Senhor com mais perfeição, para eu sempre estar atento a Jesus. Nesse dia de hoje, com tantas celebrações que temos nesse domingo, celebrar os pais, celebrar a fé, celebrar a acolhida de Nossa Senhora da Abadia em nossa comunidade, celebrar a família, tudo tem que nos valer para ficarmos mais unidos a Cristo. Se não for, que sentido tem falarmos que somos cristãos? O ser cristão é usar de todas as possibilidades que existem para atentos estarmos sempre a Jesus, porque Ele sempre vai nos tomar firme pela mão e nos encorajar a seguir em frente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.